Deus conhece os sionitas, Deus conhece os seus filhos, Deus conhece o seu povo. Versículo 7, e todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Amém? Então em Sião há música, em Sião há júbilo, em Sião há uma adoração profética, há uma adoração que libera o governo de Deus na terra. Amém, queridos? Vamos pegar aqui Lucas capítulo 1. Vamos correr um pouquinho. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 31 diz assim: e eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Lucas 1, 31, verso 32 agora. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Diga comigo, o seu reinado não terá fim. Então a Bíblia fala que o Senhor ele vai tomar o trono de Davi. E o trono de Davi é um trono celestial ou terreno? É um trono na terra, governo de Deus na terra. Então a Bíblia fala que o Senhor ele vai reinar sobre a casa de Jacó. A casa de Jacó somos nós, somos Israel de Deus. Então Deus está levantando o seu Israel, o seu povo, para governar na terra. Quero dizer para você, querido, que este é o tempo dos justos assumir a sua posição de governo. Governar na escola, governar dentro de casa, governar na faculdade, governar no trabalho, onde você estiver, Deus quer levantar você para você governar. Amém? Para você governar. É isso que Deus está nos dizendo nesta manhã. Deus deseja levantar os justos para uma posição de governo. Em último lugar, vamos pegar Atos capítulo 15. Atos 15. Por que Deus deseja restaurar o tabernáculo de Davi? Atos capítulo 15, versículo 16 e 17, diz a palavra do Senhor: e cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-os de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que, verso 17, diga comigo, para que os demais homens busquem o Senhor. Para que, irmãos? Os demais homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então, em último lugar, Deus deseja, por que Deus quer restaurar o tabernáculo de Davi? Porque Deus deseja alcançar as nações através da redenção de vidas. Amém? Para que, verso 17, os demais homens busquem o Senhor. Busquem o Senhor. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então veja que o tabernáculo de Davi não tem somente o sentido da adoração. Às vezes as pessoas falam do tabernáculo de Davi e só foca a adoração no sentido de adorar a Deus e ter aquele momento, aquela experiência e tal. Não, precisamos fazer isso, mas precisamos ir um pouco mais além, porque o tabernáculo de Davi fala a respeito de salvação de vidas. Salvação de vidas. Por isso, esse tempo que Deus quer levantar no tabernáculo de Davi, é esse tempo que Deus quer levantar os justos para governar, e é esse tempo que nós vamos ver uma grande colheita em massa. Amém? Uma grande colheita em massa. Nós vamos ver cidades inteiras se convertendo ao Senhor. Nós vamos ver os corações mais difíceis, duros, se render diante de Deus. Nós vamos ver isso, queridos, porque esse é o tempo de Deus se mover desta forma. Esse é o tempo de Deus levantar o tabernáculo caído de Davi. Amém? Tabernáculo de Davi.
Esse é o tempo da geração de Davi. Esse é o tempo de Deus levantar-nos como uma geração de Davi. É uma geração guerreira, é uma geração que adora, é uma geração que cumpre o propósito de Deus. É uma geração que levanta a sua voz para alcançar os perdidos, que toca as demais nações. Deus nos chamou não somente para ficarmos dentro de um lugar, de 4 paredes, mas sim para levarmos a palavra àquele que está perdido, para alcançar o perdido. Amém? Porque Deus deseja salvar e alcançar todos os homens. Amém? Então este é o tempo de Deus alcançar. Este é o tempo. Nós recentemente estava ouvindo relatórios, experiências de que Deus está fazendo em alguns lugares, de como Deus está se movendo, de como existem pessoas que estão tão famintas pela presença de Deus, e como Deus está se movendo, como Deus está tocando vidas, alcançando pessoas. Eu estava ouvindo ontem um testemunho de uma jovem, e ela estava viciada em crack, viciada em cocaína, e começou a experimentar êxtase, começou a fazer tráfico internacional, indo de um lado para o outro, de lado para o outro. Ela tinha uma banda de rock e tocava, rodava o Brasil tocando, e antes de tocar, antes de se apresentar, ela botava lá uma carreira de cocaína, colocava lá o uísque para tomar antes de se apresentar, porque não conseguia tocar e cantar sem tomar isso, sem estar ligada, né? Mas chegou um dia que ela botou lá, fez a sua carreirinha, preparou a sua mesa, e quando ela olhou para aquilo, quando ela ouviu o público falando sobre prostituição, sobre se embebeber, prostituir, ela começou a ouvir aquilo, ela falou: o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Para que é isso? Por que eu vou usar isso? E naquele momento ela jogou tudo fora, começou a chorar, se ajoelhou, não houve ninguém pregou para ela, se ajoelhou e falou: Deus, se o Senhor existe, me tira daqui, não aguento mais essa vida. E o Senhor foi e alcançou ela ali. O produtor chegou: o que você está fazendo? Eu vou embora. Vai embora não, tem um show marcado, não quero saber. Abandonou a vida. Deus me visitou, Deus me alcançou aqui. Amém? Então este é o tempo, irmãos, que Deus está começando a se mover de forma mais intensa, de forma mais poderosa, e Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Quando Deus fala de levantar o tabernáculo caído de Davi, Ele está falando de levantar a minha vida e a sua vida, de levantar a sua igreja nesse tempo para cumprimento do propósito, porque 7º dia é um tempo de cumprimento de propósito. Vamos ver 2 textos da palavra para nós fecharmos. 1 Timóteo, capítulo 2. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Depois nós vamos ler Mateus 28. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. O que diz aí a sua Bíblia? Qual é o desejo do coração de Deus? O que diz a sua Bíblia? Qual é o desejo do coração de Deus?